ti- Boa tarde a todos. Boa noite, né? Boa noite. A título de esclarecimento da audiência pública, é uma reunião pública onde todos da comunidade são convidados a comparecer das suas opiniões e ouvir resposta de pessoas públicas. Em geral, realizado por uma comissão técnica, a pedido de representantes políticos ou entidade interessada. O objetivo de uma audiência pública é instruir matéria legislativa, bem como tratar de assunto de interesse público relevante. Declaro aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, o projeto de lei 5281, o qual dispõe sobre as diretrizes de lei orçamentária de 2023 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é uma peça orçamentária e a principal ferramenta para a confecção, para o planejamento de lei orçamentária anual, LOA, contendo metas e prioridades do governo e ações práticas que serão executadas no exercício seguinte, baseando-se nas metas pré-estabelecidas pelo Plano Plurianual PPA. Seu objetivo principal é orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e previdenciários, alterações na legislação tributária e investimentos do poder público para o próximo exercício. Tem que ser enviado pelo Executivo Legislativo até o 15 de abril e aprovado pelo Legislativo até 30 de junho. Se não for aprovado nesse período, a Câmara não pode ter recesso em julho. Nossa, eu não sabia isso, não. Para a realização dessa audiência pública, nós divulgamos o convite para a participação popular através das redes sociais, rádio, televisão, carro de som e no site da Câmara Municipal. Informamos que a audiência está sendo gravada e que será documentada. A palavra está aberta à participação de quem estiver presente, quiser. Você quer ficar, Marcelo? O prefeito vai iniciar a fala, né? Vai. Melhor, né? Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores. Estou aqui na presença do nosso contador, Silvio, nosso secretário de Planejamento, Zé Henrique. Queria pontuar algumas questões a vossas excelências que vão avaliar a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2023. Lembrando mais uma vez que, não sei se vocês puderam acompanhar com a apresentação da quadrimestral, no momento que a vereadora Cidinha perguntou sobre as receitas do município, e eu fiz questão de mostrar para ela, tanto no primeiro quanto no segundo bimestre, né, do ano de 2022, que nós estávamos muito próximos daquilo que realmente a gente projetou para essa Casa Legislativa ser aprovado, né? O vereador Vinícius sabe o quanto foi uma luta nossa, né, como vereadores, para fazer com que isso realmente ficasse muito dentro da realidade daquilo que o município vivencia, né, sem ter qualquer contexto diferente daquilo que é programado. Para vocês terem uma noção que do primeiro bimestre, né, desse ano de 2022 foi programada uma meta de arrecadação de 46.799.000 e nós arrecadamos 48.232.000, ou seja, uma diferença para cima de 3%. No segundo bimestre, nós tivemos uma meta de arrecadação de 56.738.000 e arrecadamos 56.119.000, ou seja, uma diferença de 1% abaixo. Somando os dois, nós estamos ainda com uma meta de diferença absoluta aí de 2% ainda em relação ao primeiro quadrimestre. E jogando isso para o orçamento do ano que vem, para ser muito realista e aí ser correto com o cidadão paraizense e também com a Casa Legislativa, nós aplicamos aquilo que nós estamos percebendo que vai ser a meta de inflação para o ano de 2023, que é algo em torno de 8,62%. Então a gente sai da previsão orçamentária de 2022 de 332.530.000 para 2023 de 361.204.184,98 R$. Isso sem aplicar nada, apenas aplicando a meta de inflação.
Quando a gente coloca uma meta orçamentária como base de cálculo, né, como memória de cálculo de 361 milhões, significa que nós estamos fazendo um esforço, inclusive nós vamos começar as reuniões, até vamos pedir a participação do Legislativo em relação a isso, para tratar sobre o orçamento 2023 agora na próxima sexta-feira. Nós temos a primeira reunião marcada com os secretários para a gente tabular o que vai ser solicitado. E aí a gente realmente fazer aquilo que nós estamos previsionando para 2023. Basicamente é isso, presidente, né? Agradecer ao Legislativo pela questão de tramitação do projeto dentro do prazo estabelecido por lei, e basicamente deixar claro a vocês, e qualquer dúvida que vocês possam ter, o Silvio está aqui, o Zé também, eu também estou aqui à disposição de vocês para qualquer questionamento. A palavra está aberta aos vereadores. Bom, boa noite. É importante ficar claro para também quem está assistindo, né? A lei de diretrizes orçamentárias, a gente precisa se atentar aos valores totais, né? As fichas que vão abrigar os recursos do orçamento que vai ser aprovado aqui por nós esse ano. Muito importante a fala do Marcelo, quando ele diz que a gente precisa seguir o que aconteceu no ano passado, do que o orçado do realizado ficar muito próximo, né? Então, se você orça 100, tem que ficar próximo do 100, porque isso mostra que a saúde financeira do município está equilibrada, né? Sem contrair dívidas, pagando dívidas que ficaram para trás e, além do mais, acertando no valor de receita que nós estamos recebendo. Pelo que nós vimos aqui, os números totais, pelo menos no início aqui, está muito dentro da realidade, sim. Eu quero sempre parabenizar a Prefeitura Municipal em nome do Silvio, né, principalmente, porque esses números, eles são históricos, né, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Porém, a gente já viu aqui em gestão anterior, quando a gente estava aqui, a maioria de nós, que tinha números subvalorizados ou supervalorizados e que não batiam, né, Silvio? E você lembra disso, a gente brigou por isso, o Marcelo estava aqui com a gente, ele falava muito sobre também, da nossa dificuldade em aprovar, em dar uma margem de remanejamento, porque a gente fala, bom, se lá atrás o município contraiu dívidas milionárias, foi porque a Câmara deixou. A Câmara deixou o remanejamento alto, a Câmara deixou aprovar o orçamento supervalorizado, e nós fizemos a nossa parte. Por isso eu gosto também de falar da importância desse momento, da gente estar estudando o orçamento enviado pelo município e também não deixando de parabenizar quando acontece o que a gente gostaria de ver, que é o orçado próximo do realizado, das receitas dentro do equilíbrio orçamentário, sem contrair dívidas e tudo mais. Então, eu acho que é válido a gente iniciar com essas falas. E caso tenha alguma questão contábil, nossa assessoria da casa também está trabalhando nisso, a gente precisaria ter em mãos algum relatório, mas no que a gente tem visto está muito adequado e bem próximo do que a gente gostaria mesmo de ver. Pela ordem, presidente, agradecer, né, a presença do prefeito Marcelo Moraes, do Silvio. Dentro do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023, no artigo 31, parágrafo 3º, tem uma frase que eu gosto bastante, que o Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de custos, otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais. Na nossa última quadrimestral, né, e acompanhando aí o trabalho do Executivo, tem sido feito esse trabalho aqui na casa, no Executivo. Tem duas coisas aqui que me chamam assim, atenção, que eu gostaria de estar lendo, que é muito importante a sociedade estar sabendo.
O município de São Sebastião do Paraíso, ele tem gerado esforços positivos de manter seus gastos menores com sua arrecadação. E é o que a gente tem batido sempre, né? Você otimizar o dinheiro público. E com essa forma de gestão atual, o atual governo, o que demonstra nessas leis de diretriz orçamentária para 2023, é que o executivo ele não vai precisar recorrer a novos endividamentos. O que os governos sempre fazem? Vão fazendo dívidas, né? Eles começam a gastar mais do que vai arrecadar, não tem uma programação próxima do que se gasta, do que arrecada, e sempre vai fazendo dívidas. Então, a gente pode perceber, nesse período de gestão do prefeito Marcelo Moraes e toda a sua equipe, que ele tem feito, sim, né, esse equilíbrio, trazendo uma saúde financeira que ainda está contribuindo com a redução da dívida já pré-existente. Um outro fator que eu gostaria de pontuar, só um minutinho aqui nas minhas anotações. Observa-se também, né, que todos os anos indicados, realizado um superávit primário, indicando que o município, olha que lindo ouvir isso, o município apresenta capacidade de gerar receitas em volume suficiente para pagar suas contas. Isso é muito importante numa análise contábil, né, de números e de valores. A gente ouvir isso, realmente é surpreendente ver, né, uma análise contábil por essa casa legislativa do que está sendo programado pelo Executivo. Ele está pensando dessa forma, que demonstra como o Executivo está planejando 2023. E com tudo isso, ele consegue pagar as suas contas atuais, ele é autossuficiente e ainda reduzir a dívida pública. Algo que me chama a atenção é que hoje, eu acho que pela última quadrimestral, o Executivo ele gasta mais ou menos 43% da sua arrecadação em folha de funcionários, e isso previsto para 2023 está em 50%. E aqui, Silvio, se você pudesse nos orientar, quando ele fala riscos fiscais e providências, ele diz o seguinte, que o projeto ele apresenta o demonstrativo exigido, porém ela não consegue nessa análise nenhum dado informativo. Ela não consegue avaliar a avaliação precisa dos riscos orçamentários envolvidos, pois a priori não foram considerados os passivos contingentes, demandas judiciais, dívidas em processos de reconhecimento e demais riscos fiscais. Uma frustração de arrecadação, uma discrepância de projeção, né, dados que seriam importantes para a situação atual, uma pós-pandemia, principalmente quais as providências a serem tomadas. Então, a gente, fazendo a leitura de qual é o planejamento do Executivo para 2023, continuar gastando só aquilo que ele vai conseguir arrecadar, ele vai conseguir diminuir dívidas, sim, esse plano dele aqui até 2024, 2025, sim redução da dívida, inclusive aqui no início da análise, né, diz que o município ele fez uma economia de 2021 até agora de 65 milhões, com aumento de 10,7% das receitas e uma redução de 13% das despesas totais. Então, demonstra que reduziu o custo da máquina e aplicação melhor aí do dinheiro e pagamento de dívidas. Mas, Silvio, se você puder, né, depois também fica aqui essa pontuação que foi feita pelo nosso contábil de riscos fiscais e as providências aí, né, a serem demonstradas aí pelo município. O que eu tenho a dizer é isso. Pela ordem, presidente. Ô Pedro, só uma fala, só para a gente tirar a dúvida da vereadora Cidinha, que o Silvio vai pontuar a respeito da Previdência, né, que às vezes a análise contábil não ficou clara aí, até para tirar a dúvida da vereadora. E eu fico satisfeito quando um terceiro de fora pega o orçamento e avalia, porque a gente sabe quando a gente está sentado na cadeira de vereador, que você tem uma avaliação quando você vê esse número, mas quando você pega um profissional da área e ele coloca no papel e assina
de que ele está reconhecendo, através dos números do município, que nós estamos reduzindo a dívida, nós estamos enxugando a máquina pública e fazendo com que realmente a gente tenha... aí, Cidinha, é assim, ó, nós estamos fazendo previsões orçamentárias. Isso. Pode ser que vá um pouquinho para cima, pode ser que Isso. venha um pouquinho para baixo, mas vou te dar um exemplo. Está sendo debatido aí amplamente a redução do ICMS, né? Sim. Se isso acontecer, isso vai dar um impacto violento Lento na prefeitura na de arrecadação Paraíso. da prefeitura. Violento. Eu já estou adiantando que até de comprometer a folha de pagamento do servidor, Sim. né? Porque nós estamos falando aí de previsões de praticamente que nós temos previsionado para esse mês de 3 milhões de reais de ICMS. Se a gente ter uma queda aí de 20% desse valor, a gente começa a perder essa força de capitalização. Mas isso são previsões orçamentárias. As ações que nós temos feito com a equipe de reduzir máquina, de realmente tudo passar pelo crivo do controle interno, que o William está aqui, tudo passar pelo crivo da Secretaria de Planejamento e ainda passar pelo crivo do prefeito, ou seja, nós temos 3 filtros aí que realmente a gente tem tentado dar um deságue nessa questão. Mas o relatório contábil, ele realmente ilustra aquilo que é a nossa vontade. Se você for fazer um comparativo dos últimos anos aí, Aqui dos tem. últimos 8 anos, Sim. nós estamos falando aí e o Vinícius lembra, e o Zé Luiz do Érica também vai lembrar bem detalhadamente disso, que a gente sentava no gabinete e via isso. A gente via lá o orçado, 200 milhões, mas a receita era 160. Então você tinha ali uma janela de 40 milhões que era esse valor que endividava. fazia com que o prefeito pudesse gastar e endividar o município. E quando a gente sentava, que a gente tratava do assunto para realmente falar, olha, nós temos que trazer isso mais justo, e aí a gente cobra dos secretários, na hora que você fala assim, ó, de necessitar o quanto menos de remanejamento. Por quê? Porque nós estávamos discutindo hoje, olha para você ver, nós temos que pagar R$1.970.000, R$1.970.000 das patrols que a gente comprou. Onde que nós vamos tirar esse recurso de forma orçamentária? Nós temos que tirar de parte da folha, tanto do obras, quanto da saúde, quanto da educação. Mas lá no final, sabe aquele remanejamento que a Câmara nos deu? Ou seja, nós vamos ter fôlego para poder fazer o remanejamento e não ter que, às vezes, necessitar de um remanejamento grande ou nem necessitar para realmente pagar a folha, né? Então, essa engrenagem que nós estamos tentando buscar, quanto mais próxima da realidade, para realmente a gente conseguir deixar uma prefeitura muito melhor do que a gente pegou, seja para qualquer um que for tocar aí no futuro. E, assim, uma coisa que eu gostaria também de falar, prefeito, que isso também fica demonstrado aqui, é que você tem um crescimento no seu investimento de 2022 para 2023, de praticamente acima dos anos anteriores de 300%, onde vocês vão investir em bens de capitais, que é o que vocês estão fazendo, que é maquinário, que é ambulância, né? Bens duráveis, equipamentos, construção de instalação, edifício, que são as creches. Então, assim, isso também fica nítido que teve um aumento muito grande, né, de aplicação nesse tipo de investimento, que são bens duráveis. E isso também fica demonstrado aqui. E realmente é isso que a gente tem verificado, que tem sido feito, né? Então, assim, o que está sendo colocado aqui é o que a gente tem visualizado. Então, isso também é uma observação que eu gostaria de fazer, que demonstra esse aumento de 300% de investimento, né, nesses bens duráveis que a gente já tem acompanhado, que chegou ao município. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos aqui presentes, que nos acompanham pela TV Câmara. Boa noite, senhor prefeito, secretário José Henrique, Silvio, todos os servidores. O que me deixa feliz, senhor prefeito e nobres colegas, é que se nós analisarmos e fazermos um comparativo, talvez desse mesmo período do ano passado, de 2021, talvez até retroagindo um pouquinho, eu confesso que era um pouco assustador, né? De acordo com o que nós encontramos, né? Na leitura da realidade, assim, é de assustar. O senhor apresentou aqui na audiência pública recente, quadrimestral, do Poder Executivo nessa casa,
cerca de 40 milhões, e ainda tem gente que fala pelas mídias sociais que deixou 50 milhões, deixou ainda saldo. É um absurdo, né? Mas os números atestam a veracidade das informações. E o que me deixa feliz, esperançoso e otimista, prefeito e colegas vereadores, é percebermos que, paralelo à diminuição dessa dívida, Silvio, nós, enquanto município, estamos tendo investimentos, né? Ou seja, estamos devolvendo ao cidadão ações, projetos, alguns dos quais, e isso é facilmente perceptível, que impacta na qualidade de vida do cidadão, respeitando, dando dignidade, né? São coisas tão simples, senhor prefeito, mas que fazem diferença. Eu cito, por exemplo, talvez os brinquedos lá do Parque da Lagoinha, que estavam causando até riscos de acidentes, talvez o transporte numa ambulância adequada, talvez acabando com aquela vergonha que representava as ruas sem o pavimento lá no distrito da Guardinha. Enfim, se eu fosse aqui enumerar, né, são inúmeras situações que o cidadão está percebendo que a coisa está funcionando, está se gastando menos e melhor, né? Isso deixa a gente muito feliz. E esperamos que, quando nos reunirmos daqui um ano aqui nessa casa e olharmos para trás, possamos ver ainda um avanço ainda maior. Porque eu acredito que, pelos números apresentados, dentro de 6 a 8 meses, nós já estejamos com um equilíbrio nas contas públicas. Não sei se os senhores concordam, Zé Henrique, Silvio, senhor prefeito. Então, assim, como cidadão e como vereador, eu fico assim, muito, muito honrado e feliz de estar vivenciando esse momento. Melhor, senhor presidente. Boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer a presença do prefeito Marcelo Moraes, que em todas as audiências públicas está sempre presente aqui conosco, o Zé Henrique, o Silvio, o William também do controle interno. É muito bom estar vereador nessa gestão que realmente faz as previsões orçamentárias com coerência, com conhecimento, e realmente dentro daquela forma não está querendo reinventar a roda, nem enfeitar o pavão, né? Faz dentro da realidade por conhecimento. Quando o Marcelo Moraes era vereador, já conhecia muito da administração pública lá da prefeitura, e agora lá dentro conhece muito mais e coloca em prática aquilo que ele prevê, aquilo que ele vê que é coerente para a população, e tenho certeza por isso que está dando certo, e já pagou 20 milhões de reais da dívida dos gestores anteriores. Isso é com conhecimento. Parabéns, prefeito, em nome da população paraizense, agradeço e parabenizo essa gestão coesa e de sucesso. Muito obrigado. Pela ordem, prefeito. Pela ordem, Lisandro. Marcelo, prefeito Marcelo Moraes. Aqui na ação 2388, você coloca como manutenção da unidade de média e alta complexidade da UPA. Existe algum planejamento, Marcelo, para que você mude a classificação da UPA, sei lá, aquela passe A, B, C, para que nós sabemos que para cada classificação ela tem uma ampliação de número de atendimentos, de profissionais. Existe uma perspectiva, né? Existe alguma forma que poderia ser feito para ampliação aí desse grau da UPA? Cidinha, antes de te responder isso, né, só fazer a parte na fala do vereador Pedro e do Luiz de Paula sobre a questão dos investimentos, né? Essa semana a gente começa o calçamento do distrito de Termópolis, né, que é uma situação tão cobrada a nós, né, que fomos vereadores e hoje, estando prefeito, estou tendo a oportunidade, junto com vocês, da gente calçar todas as ruas do distrito. Então, nós vamos começar o calçamento lá, fazer as guias, fazer as galerias, né,
que tanto levaram os tubos lá para enganar a população, deixaram lá em época de eleição para falar que ia ter a galeria, né? Então nós vamos fazer isso agora lá, começar essa semana, se Deus quiser. Já está no planejamento da gente começar, se tudo correr bem, na quarta-feira. É importante falar também que até o dia 15, se Deus quiser, a gente vai começar a pavimentação da Avenida Mário Giáquero e todas as ruas ali envolvendo a Vila Operária, né? Todos sabem aí o quanto estamos esperando por essa obra, né? Então, são investimentos que a gente está fazendo para a população, economizando na máquina pública, igual vocês estão vendo aí. Cidinha, sobre a UPA nossa, ela é tipo 7 porte 3. Isso. Né? Obrigatoriamente eu tenho que ter 4 clínicos gerais. Obrigatoriamente. É o que é preconizado por lei, que eu tenho que ter lá na UPA. Pelo tipo de porte que ela tem hoje. Isso. A gente percebeu um aumento de aproximadamente, são números extraoficiais, tá, Cidinha? Mas eu posso te falar isso porque não tem como eu comprovar, mas tem como eu ver pelos cadastros que foram feitos nas unidades. Nós temos um aumento de aproximadamente 9.000 pessoas que deixaram planos de saúde e migraram Sim, para o SUS. na pandemia. Nós estamos falando de muita gente, muita gente. E isso está impactando no atendimento, até nas unidades. O que nas unidades a gente fazia X atendimentos, nós estamos fazendo 3X de atendimento. Sabe por quê? Só você te interromper só um minutinho, o prefeito, porque eu percebi, estudando os portes da UPA, a quantidade de pacientes atendidos hoje, Zé Henrique, na UPA, ele é de um porte de uma UPA superior já, né? Então, por isso que eu pergunto, qual o projeto que poderia se fazer para ampliação ou para melhorar esse porte da UPA? Se você foi pensado nisso, isso é muito difícil. Quando fala-se do atendimento, planejando a questão de investimento na UPA, não é dos últimos 2, 3 meses. A gente tem que fazer uma série histórica dos últimos 12 meses para a gente fazer essa média. Uhum. Como agora, por causa do frio, né, junho, julho, agosto, que tem um aumento natural mesmo, né, de atendimentos, principalmente no horário de pico, a gente tem visto assim um atendimento dentro da normalidade do que foi o ano passado e o ano retrasado. A gente não está sentindo esse pico ainda, né, de atendimento que a gente espera que aconteça agora em julho. Mas a gente está, a Adriana está trabalhando nisso, né, junto com a equipe, para a gente ver a possibilidade já, né, com a saída da secretaria, dali onde foi, da gente fazer uma extensão da UPA naquele prédio, né? Então amanhã nós temos até uma visita técnica no local para a gente poder fazer essa união dos 2 blocos, né? E ganhar ali onde era a secretaria mais leitos, espaço para pediatria, separar a pediatria, espaço para né? atendimento e tudo mais. Nós temos aí eu pensei que estivesse na muito na hora do pico especificamente, né? Toda vez na hora do pico, das 5 da tarde até as 22 horas, nós estamos tendo 2 pediatras para atender a demanda, né? Mas nós sabemos que nessa mudança de plantão das 6h30 até as 7h30 tem havido um delay no atendimento aí, e a gente está verificando. A gente tem pedido para a população, né, não ficar escolhendo profissional, né? Porque a gente vê no Facebook, no Instagram, quem que hoje está de pediatra na UPA? Você está perguntando quem está de pediatra na UPA, não é uma urgência. Então, se não é uma urgência, não tem um porquê você perguntar quem está de pediatra, né? Você tem que levar lá. Pode ser o João Bolinha que está lá como pediatra. Se é o João Bolinha, você tem que ir lá e atender. E não simplesmente perguntar quem que é o pediatra que está aí. Então, a gente percebe que a população tem buscado essas informações, mas eu concepção comigo assim, Cidinho, até como pai e usuário do sistema, chegou, tem que ser atendido, né? E tem que ser atendido com qualidade. Então, a minha cobrança tem sido sempre essa, mesmo que demore no horário de pico, mas atenda com respeito, com dignidade, para que as pessoas realmente tenham condição de ter um
um atendimento melhor. Então, assim, existe sim, inclusive amanhã tem essa visita técnica lá, vai ter uma visita técnica também onde era o centro Covid, que a gente vai trazer a equipe multi para cá, para a gente melhorar um pouquinho o atendimento. A gente está aumentando a questão de linhas de ônibus, que também vai passar na UPA, então vai favorecer tudo nesse espaço, para que realmente a gente consiga melhorar para a população. Mas existe sim, inclusive Ótimo. a possibilidade de mudança de porte, de tipo, mas a gente tem que fazer um estudo dos últimos 12 meses de atendimento, Até porque, para Marcelo, criar essa série histórica. né? você sabe que é um pedido, né, de todos que realmente seja separado, né, o atendimento da pediatria com o adulto na UPA, e a gente entende que tem que ter uma organização de espaço, uma organização de profissional, mas fico feliz já que está pensando nessa possibilidade. Pensando não, já está inclusive em Em fase de execução. projeto. Tá bom. Pela ordem, senhor prefeito, complementando, aproveitando a sua presença e destacando algumas realizações, senhor prefeito, tem previsão do início das obras da prefeitura, junto com o governo do estado, das 2 novas escolas e creches, no Belvedere e no Diamantina, de acordo com o cronograma que vocês estão executando? A licitação foi hoje, o Pedro, das 2 escolas, das 2 creches e uma escola. A outra escola a gente vai licitar posteriormente. Teve uma empresa chamada Dias Alves que veio, participou do certame junto com a Scala construtora, foram as 2 só, né? Houve recurso e contra-recurso, né, de uma contra a outra. A equipe de licitação vai avaliar, agora tem 10 dias para avaliar esses recursos e publicar o resultado da licitação. Se não tivesse havido recurso, teria publicado já para amanhã e a gente conseguiria começar agora no comecinho de julho as obras. Vai atrasar um pouquinho, uns 10, 15 dias aí, mas a tendência nossa é começar no meio de julho a construção de todas as unidades que a gente prometeu para a comunidade. Mais um investimento. Condomínio Cachoeiro, Marcelo. Sobre a estrada do condomínio Cachoeira, nós estamos com 2 frentes, né? O deputado estadual Antônio Carlos Arantes destinou para nós 900 mil de transferência especial. Esse recurso a gente vai usar a parte dele na estrada da Guardinha, e a outra parte para atender algumas demandas, inclusive do Legislativo, que tem alguns pedidos envolvendo aí algumas questões, e a gente vai usar parte disso na estrada da Guardinha. Existe uma negociação muito avançada, senhor presidente, eu falei isso aqui na última quadrimestral, com um empresário lá do Vale do Sol, né, aquele empreendimento que saiu ali do lado esquerdo, do Silvano, que tem uma área institucional lá, e a gente está negociando para que a empresa objetiva faça o asfalto lá do Cachoeira. Caso isso não avance, é a ideia do município também licitar a estrada e fazer ela com recursos próprios. Mas a ideia nossa é fazer tudo isso, principalmente licitando e execução, começar tudo isso esse ano ainda, se Deus quiser. Tanto lá, quanto na Guardinha. Eu quero agradecer. Você vai falar, Zé? Pela ordem, presidente. Aqui, neste momento, acho que o que nós temos aqui, primeiramente, e o que tem que ser falado aqui, é agradecer, né, pela gestão que o Poder Executivo tem feito. Nosso trabalho, às vezes, algumas pessoas questionam, dizem assim, mas não tem oposição na Câmara? Não, nós fazemos o nosso trabalho, nós fiscalizamos, mas o prefeito faz um trabalho excelente e isso facilita, inclusive, a nossa vida aqui como vereador. É importante também lembrar que tudo que o prefeito tem feito nesta cidade, com toda a sua equipe, mas também precisamos reconhecer mais ainda o trabalho dele quando você tem as informações que o governo de Minas, né, foi o estado que menos arrecadou em percentual referente ao ano 2001 com 2022, mas São Sebastião do Paraíso
está na mão, como se diz, ao contrário de muitas cidades que não têm se alavancado, que não têm crescido, que não têm tido as benfeitorias que o povo merece. E o prefeito tem dado aos paraísenses, né, ruas de qualidade, está dando escolas de qualidade, locais para lazer, né, inclusive para o turismo. Então, assim, tudo aquilo que às vezes nós conversávamos enquanto ele era vereador, estava aqui nesta casa e nós discutíamos o que deveria ser feito com o orçamento, né? Quando nós decidíamos aqui, dar às vezes quase que próximo de zero, de um orçamento a conta gota, não era com satisfação, não, era com tristeza, porque nós sabíamos que tinha que fazer aquilo para que a dívida do município não crescesse cada vez mais. Hoje nós vimos aí dívidas sendo pagas, fornecedores recebendo em dia. Hoje o fornecedor, todo mundo quer vender para a prefeitura, porque sabe que vai receber, sabe que pode fazer compromisso, que o governo está fazendo um governo muito sério. Então, prefeito, te parabenizo, você, toda a sua equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. Também parabenizo todos os colegas aqui pela atitude, pela postura que tem estado aqui de frente, né, ao Poder Legislativo e sendo parceiro, mas parceiro no sentido de aprovar projetos com agilidade, de procurar se desdobrar para ler projetos, né, com mais rapidez. O jurídico desta casa sempre faz o que pode para poder deliberar os projetos de forma mais rápida. E assim, né, Paraíso vai funcionando e vai continuar funcionando, tenho certeza. Obrigado, prefeito, obrigado aos colegas também. Zé, eu que agradeço, e assim, não é questão de oposição, né, e nem de situação, até porque ninguém vive os bastidores comigo na prefeitura, e ninguém sabe o quanto vocês me cobram por diversas situações diariamente. É questão de relação de respeito. Quem me respeita, eu respeito. Quem não me respeita, eu não converso. Então, assim, relação de respeito. Eu tenho respeito pelo Legislativo, vocês têm respeito com o Executivo. Ponto final. Não é questão de oposição ou situação. Até porque, quando tem problema na UPA, quantas vezes que você me liga de madrugada e me cobra? Quantas vezes o Lisandro me liga? Quantas vezes todos os vereadores aqui me cobram? Então, isso aí é uma relação de respeito, né? Que não pode haver excessos de falta de respeito, né? Essa questão de oposição e situação, eu não vejo dessa forma, não. Inclusive, quero estender aqui a vocês que amanhã, quem duvidava que a gente faria a festa das Congadas em Guardinha da forma que a gente fez, e viu o jeito que foi, né? E teve que dar a mão à palmatória. Amanhã a gente começa a discussão lá na prefeitura às 19 horas das Congadas do final do ano. Eu não vou deixar para a última hora, até para poder fazer planejamento. Então, todos estão convidados a participar, vai ser às 19 horas lá na prefeitura, tá? Dessa reunião, para tratar das Congadas do final do ano, tá certo? É importante que tem muita gente que às vezes não saiba, mas, prefeito, você pode ligar 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, que te atende. Se não te atender, pode ter certeza que em 3 minutos você está te ligando de volta, né? Às vezes, tem vezes que você liga para ele, está tomando banho, está escutando barulho do chuveiro, o celular deve estar na janela, mas te responde. Eu já vou te ligar, tem hora que você liga, você vê que está almoçando, está jantando, te atende. Esses dias eu liguei, né, estava arrumando, pelo que eu percebi, arrumando comida para o filho, alguma coisa para o filho, e atende. Não é aquela pessoa que deixa de te atender. E o prefeito, quantas ocupações? Às vezes eu evito, né? Filtro bastante para que possa também não ficar ligando toda hora, né? Porque tem muito a fazer. Prefeito que te atende no gabinete, você não precisa marcar horário. Prefeito, você precisa estar aqui nas reuniões da Câmara, qualquer projeto ele está aqui para responder. Oi? O Zé está privilegiado. Não é bem assim não. Hoje eu peguei o Marcelo no meio do corredor e deu certo, senão, não acho não.
Não, e outra coisa, quando você o procura também, ele fala assim, ó, vamos conversando, vamos resolver isso aqui, que eu vou resolver um negócio ali, nós já vai ganhando tempo com isso daqui. Então, quer dizer, não para um minuto, é ligado no 220, né? É o trifásico, né? Porque, assim, as coisas têm que ter resolutividade para ele. E é por isso que está dando certo, é por isso que esse governo tem essa dinâmica e tem resolvido os problemas. E quem ganha com isso é o povo. É como ele disse, não é questão de oposição ou situação. É questão que ele faz o correto e o certo. E se um poder executivo faz o correto e o certo, a pessoa não tem o porquê ser uma oposição. E se ele não pode ajudar, no mínimo que ele não possa atrapalhar o governo. É isso que eu penso. Perfeito. Ô, presidente, pela ordem, eu esqueci de uma coisa na hora da minha fala, que é uma dúvida, tá? Se vai ser esse ano ou está incluído no orçamento do ano que vem, que é a sala de recursos nas escolas e a van adaptada para o pessoal que tem deficiência. Por favor, só se está no orçamento deste ano ainda. O Vinícius, as salas de recurso já é para esse ano, tá? Boa. Está dentro daquele recurso de dinheiro direto na escola. Inclusive, as escolas já, com o primeiro recurso, já estão comprando esses materiais. Então, para montar essa sala de recurso. E muitas das escolas agora incrementaram Fundeb, ainda né? mais daquele recurso do dinheiro do ensino. De mãos dadas lá? Não. É o dinheiro de recurso próprio mesmo, boa. que é dinheiro direto na conta. Até porque você conseguiu melhorar o Fundeb com o pagamento docente e Isso. pegou com recurso próprio. Exatamente. Sobre a questão E a vanzinha das adaptada? vans adaptadas, chegou uma, inclusive está lá parada na porta da prefeitura, chegou ontem, chegou sexta-feira uma. Ah, que legal, cara. Bom, documentação está quase pronta para Agora a rodar? gente começa a parte da documentação, mas na verdade a gente vai comprar mais 5, né? Que Show de é bola. uma adesão numa ata da Mercedes que a gente está finalizando. Muito bom. Muito bom. As coisas vão acontecer, sabe, Vinícius? Nós estamos com dificuldade na questão de motorista, pode ser que a gente tenha que encaminhar aqui para o Legislativo um aumento do quantitativo de motorista para contratação e efetivação, porque nós estamos no teto de contratação. Isso. Então, as coisas estão acontecendo e vai acontecer e a gente vai conseguir melhorar bastante. Só para o presidente até falou do parque, é que o parque eu já tinha perguntado para ele, presidente, terminando aquela compra da frota do maquinário, né, Sim. que a gente vai começar a trabalhar, por isso que eu não Obrigado, A gente viu? atacar nas estradas Pelo Edson. fazer lá. Beleza. Pelo ordem, senhor presidente. Complementando o que o vereador Zé Luiz estava mencionando, a própria Constituição diz que os poderes são independentes, porém harmônicos, né? Não se trata, prefeito, e não seríamos insanos se numa situação que nós encontramos a prefeitura no início de 2021, nós tivéssemos uma postura diferente da que nós estamos tendo. E causa estranheza também, em duas, principalmente, gestões anteriores, inclusive gestores que passaram pelo parlamento, conhecem a Casa Legislativa e seus trâmites, não tiveram o bom senso de respeitar, de dialogar e de implementar uma política propositiva e construtiva. Eu, com muita humildade, quero, no final de 2024, olhar para trás e ter a consciência tranquila, senhor prefeito, de que, junto com os demais colegas, senhor Toninho, e junto com o governo municipal, da qual o senhor está sendo gestor, nós termos, sim, contribuído e avançado em muitos setores, sobretudo daquelas pessoas que mais precisam, da saúde, da educação, da melhoria da qualidade de vida, do transporte, da segurança pública, enfim, nós possamos, em 4 anos, fazermos o que muitos, por décadas, não fizeram. Exemplo recente, senhor Toninho Cirilo, com a sua experiência no Legislativo, é as Lagoas do São Genaro. 10, 20, 30 anos nós esperamos. E agora, com uma ação eficiente, em poucos meses, estamos devolvendo e resgatando a dignidade da população do Planalto, do São Genaro e de toda Paraíso.
antes de encerrarmos, logo começaremos já a sessão ordinária. A única palavra que eu tenho que falar é o que está sendo feito, é a transparência. Que está sendo realizado, que nas outras audiências que nós fazíamos sobre o orçamento do município, era apresentado recursos que a dívida estava caindo, mas era pelo contrário, a dívida não caía, das gestões anteriores. Eram os caloteiros, não pagavam os outros. A verdade era essa, o gestor anterior foi um caloteiro, deixou de pagar muita gente. E outra, quero parabenizar o trabalho nosso contábil da casa aqui, que hoje a contabilidade nossa, a gente olhando a conclusão, o demonstrativo, depois eu vou até passar aí para o pessoal do executivo, que foram feitos, não sei se vocês já têm em mãos, bate certinho com do executivo. O que a nossa contábil falou, fez. E ela acha que vai estar até mordendo a língua. Agora mesmo vai falar que eu estou falando mal de servidor? Não estou falando não. Porque no começo, no ano passado, na época de devolução de Duodécima, vai fazer falta, que em agosto não vai ter dinheiro para pagar. Pelo contrário, viu? Aí já está demonstrando aí que está sobrando dinheiro. E ela, no cálculo que ela fez aqui, ó, sobre até o senhor pode explicar sobre a dívida fiscal líquida, que 2020 era de 26.716, hoje em 2021, 23.746, de 22, 725, 2023, 21, 335 e terminará 2025 com 16.935. Foi o demonstrativo que foram feitos pelo executivo batendo com a conclusão do nosso. Pois não, Silvio? Senhor presidente, boa noite a todos. Essa situação da dívida fiscal líquida, dívida fundada líquida, é algo que vai acontecer naturalmente. Ou seja, com o pagamento daquilo que está parcelado, né, o executivo realizando, pagando, né? Tá realizando o pagamento, exatamente. Né? Não pode deixar de pagar. Isso. Automaticamente essa dívida, a tendência dela é só diminuir. Parabéns. Né, porque é uma dívida a longo prazo. Desde que não se faça nova dívida. Entendi. Né? É o que os outros faziam. Né? Exatamente. Aí ela não diminuía, ela só aumentava. Isso aumentava. Aí é você converter despesas correntes que viram restos a pagar, que é aquilo que o prefeito fala, vamos virar com 30 milhões de restos a pagar. É despesa de um ano que você não pagou dentro do ano. Aí você tem ali dentro daqueles 30 milhões, você tem uma dívida com o INSS, por exemplo, de 5, 6 milhões. Então você cancela os restos a pagar, que é uma dívida de curtíssimo prazo, já deveria ter sido pago na execução do ano, e transforma em dívida a longo prazo. Não havendo atos como esse, de transformar a dívida de curto prazo em dívida de longo prazo, a tendência da dívida fundada é sempre diminuir. E pelo jeito que está indo aqui, logo você... Às vezes, quem sabe, no final do mandato já está até zerado. Com certeza, ela demora um pouco, porque nós temos dívidas de 15 anos para frente. Não está lutando, não está fazendo nada, está pagando. Exatamente. Deixou só observação que no exercício 2021, aí que é gestão, obteve-se uma economia total de 65 milhões de reais, com aumento de 10,7% das receitas totais e uma redução de 13% das despesas totais. Pronto, resumiu. Aqui está fechado. 13% de redução de receitas, coisa que nunca aconteceu. Alguém mais? Então fica encerrada a audiência pública. Muito obrigado, Silvio, contador, Marcelo, Zé Henrique, os meninos da comunicação, João, Brian, muito obrigado aí pela presença, pelo esclarecimento, e a todos os pares vereadores. Fica encerrada a audiência pública e daqui a 5 minutos começaremos a sessão ordinária. Uma boa...